Amém. Pegue aí a sua Bíblia. Sei que você está na sua casa, à vontade, talvez aí na sua sala ou no seu quarto. Mas pegue aí a sua Bíblia que nós vamos ler alguns versículos e conversar sobre algumas coisas concernentes à palavra de Deus. Olha, uma das coisas que eu gosto muito, e eu sempre leio assim com muita expectativa, as últimas palavras de Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. E ele entregou para nós, ele deu para nós um grande presente. Ele nos enviou o Espírito Santo como promessa de que estaria conosco. Ele não disse também: eis que eu estou convosco, eu estarei convosco todos os dias, até que venha o fim. E esse mesmo Espírito que ele enviou é o nosso ajudador, é o nosso auxiliador, ele é o nosso amigo fiel, ele é constante, ele é presente, ele nos guia a toda a verdade. Nós temos vivido aí nesse tempo de tantas incertezas. O mundo inteiro ele vive inseguranças. E o mundo, as pessoas, elas não têm uma verdade na qual elas possam se apoiar, se apegar. Ao contrário de todos eles, nós cristãos, nós temos o Senhor, nós temos a sua palavra, nós temos a sua presença constante junto conosco. E nós podemos nos apoiar nesse presente que é o Espírito Santo. Ele é o único e suficiente Salvador. E sobre as outras pessoas nós obtemos essa vantagem. Nós podemos recorrer ao Espírito Santo nos dias maus. Nós podemos depositar nele a nossa fé. Diante dessa situação em que nós estamos vivendo, já tem algum tempo, que nós estamos aí vivendo esse isolamento, esse distanciamento, esse tempo em quarentena. E eu acredito que todo mundo tem aproveitado para fazer algumas coisas, colocar aí a sua leitura bíblica em dia, alguma outra literatura, os seus estudos, estudar alguma língua. E eu tenho pensado bastante no quanto nós vivemos baseados nas circunstâncias, ao invés de focarmos nas verdades e nas promessas que Deus tem para nós e aquilo que Ele fala ao nosso respeito. Se nós tivermos uma visão distorcida de quem nós somos em Deus, se os nossos ouvidos não estiverem afinados àquilo que Ele tem para falar, aquilo que Ele tem falado, aquilo que a sua palavra tem para falar conosco, a gente vai se perder com muita facilidade. Lá em Jeremias 29:11 vai dizer: eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E é sobre esperança que nós vamos falar um pouco hoje. Eu te convido a abrir a sua Bíblia lá no Salmo de número 46. Este é um salmo que eu particularmente gosto muito. E dele nós podemos extrair muitos ensinamentos. Salmo de número 46, o salmista vai nos dizer assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares. Olha, nesse contexto em que este salmo foi escrito, o salmista ele declarou alegria pelo livramento que Deus o deu. Se a gente continuar a ler aqui, nós faremos isso.
nós vamos ver que eles estavam num tempo de guerra, mas ele declarou: olha, eu confio em Deus. E existem atitudes que nós, enquanto cristãos, precisamos tomar para reafirmar a nós mesmos quem nós somos em Deus e o que Ele diz ao nosso respeito. Eu vou destacar para vocês algumas, na verdade 4. Que enquanto eu lia este salmo, Deus foi ministrando ao meu coração, foi falando comigo. E a primeira atitude que eu preciso ter é confiar em Deus. Ele vai dizer aqui: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E eu fiquei pensando: olha, Deus é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, apesar de passarmos por dias ruins. O Senhor mesmo, Ele disse, Jesus, quando Ele esteve aqui, Ele disse: olha, não vai ser todos os dias felizes, não. Vocês vão passar por aflições, mas tente bom ânimo. Eu venci o mundo. E ainda assim, a gente pode perder o nosso emprego, nós podemos descobrir alguma enfermidade em nós ou em alguma pessoa próxima a nós. Nós podemos passar por relacionamentos que não vão dar certo. Nós, nesse tempo, de pandemia, a gente pode ter tido uma viagem que a gente tanto queria fazer, que teve que ser adiada. Mas é nesse momento que nós precisamos parar tudo e nos lembrar de quem o Senhor é e confiar que Ele tem o controle sobre todas as coisas. E porque o salmista continua dizendo: olha, porque Deus é o meu refúgio e fortaleza, eu não vou temer. Pela nossa própria influência, pelo nosso conhecimento, pelo nosso dinheiro, pelo nosso intelecto, por aquilo que nós temos, nós não podemos nada. Nós não temos recursos em nós mesmos que possam nos salvar de situações que nos pegam de surpresa, como foi essa situação do coronavírus. E diante dessas circunstâncias, nós precisamos declarar nossa total confiança em Deus. Abra comigo aí também a sua Bíblia, lá no Salmo. A gente ainda vai voltar no Salmo 46, mas a gente vai ler outro agora. Salmo 112, versículo 7. Salmo 112, 7 diz assim: não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Esse versículo ele nos fala de constância, de confiança, de segurança em Deus. E quantas são as vezes que nós recebemos alguma notícia ruim e vamos falar, para uma pessoa, para outra, vamos desabafar lá nas nossas redes sociais, ao invés de dobrarmos o nosso joelho e conversarmos com Deus e orar a Ele, porque a oração nada mais é do que uma conversa, é um diálogo, e nós servimos a um Deus que é relacional. Ele é um Deus que ouve aquilo que nós estamos passando, aquilo que estamos vivendo, as nossas queixas, as nossas petições, e se nós esperarmos e tivermos com os nossos sentimentos, o nosso ouvido aberto, atento, Ele vai falar conosco. E seguindo, a segunda atitude que eu quero destacar é lembrar o que Deus já fez. Eu não sei se você está enfrentando alguma outra situação, eu acredito, isso é inerente à vida, situações adversas. Nós vivemos dias bons e dias maus, assim como nós já dissemos aqui. E eu não sei quais são as atitudes que têm trazido para você inquietude, desânimo, desesperança. Mas eu te convido a fazer um exercício. Você começar a se lembrar daquilo que o Senhor já fez. Se a gente parar por um tempo e sentar quieto num lugar, sozinhos, pegar um caderno de anotações e a gente começar a lembrar quantos foram os livramentos que o Senhor nos deu, até mesmo aqueles que nós não podemos ver, nós não podemos saber. Deus nos livra
Enquanto nós dormimos, Deus está trabalhando por nós. Quantas vezes nós estivemos enfrentando uma situação de enfermidade, um problema? Estou vendo aqui a Amanda já passou, né, Amanda, na coluna. E todos nós não estamos isentos de passar por dias difíceis. O dia mau, ele vai bater a sua porta, queira você ou não. Mas o Senhor é aquele que nos cura. A palavra do Senhor diz: pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. Olha, e esse exercício, ele com certeza, ele vai te encher de fé, ele vai te encher de ânimo, ele vai te encher de esperança, ele vai te encher de certeza de que o Senhor, ele continua com você, mesmo que você não esteja no seu melhor dia. E lá em Lamentações 3, vai dizer assim: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. É o que eu já disse, daquilo que o Senhor já fez. Isso vai nos alimentar nos dias maus. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, olha, já está falando aqui, às vezes nós vamos ter que parar e falar para mim mesmo: olha, Felipe, o Senhor, ele é poderoso para transformar a sua vida, para transformar essa situação. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo e pela salvação do Senhor. O Senhor, ele é aquele que nos socorre. Ele é aquele que nos atende. E enquanto você estiver fazendo esse exercício que eu te disse, olha para trás e perceba o quanto Deus já fez em sua vida, para que você consiga olhar para o futuro com uma visão otimista, sabendo daquilo que Deus fez e sabendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que opera em nós. Enquanto nós não estamos percebendo, nós sabemos que Deus, ele está trabalhando por nós. A terceira atitude que eu destaquei é: tire o foco das circunstâncias. O Salmo 121 fala: olha para o alto, do seu socorro ele vem do alto, o seu socorro ele vem do Senhor. Ele vai dizer: olha, o Senhor, ele não dorme, ele não cochila, ele está atento a tudo aquilo que você está passando, ele está atento a tudo aquilo que está acontecendo aqui na terra. E nós recebemos uma quantidade que nós não podemos calcular de informações a respeito do que acontece no Brasil e no mundo. Hoje nós temos aí a internet a nosso favor. Aquilo que acontece lá do outro lado do mundo, a gente sabe aqui no momento exato. E nesse meio há conteúdo verdadeiro e útil, mas também há fake news. Também há muitas inverdades que são propagadas, que são difundidas, e as pessoas aí com os grupos de WhatsApp, com as redes sociais, elas vão repassando essas informações, e a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente fica deixando, entrar para o nosso coração, porque essas notícias elas podem nos afetar diretamente na nossa mente, nos nossos sentimentos, e o medo, o pavor, uma ansiedade excessiva pode tomar conta de nós e nos paralisar. Mas isso não quer dizer que a gente não vai ficar informado. Você pode sim receber informações, você pode sim assistir os noticiários, saber daquilo que está acontecendo na política, na economia, aquilo que está acontecendo na saúde, mas a gente precisa nos posicionar com uma visão crítica diante daquilo que a gente vê. A gente tem que saber separar aquilo que realmente é verdade, como eu já disse,
Há muita coisa que é divulgada, que é verdadeiro, que é útil, mas há muita coisa que a gente não precisa deixar com que aquilo vá ocupando a nossa mente, ocupando o nosso pensamento. E para isso a gente precisa mudar os nossos hábitos. Será que quando a gente acorda, antes da gente pegar o nosso celular e dar aquela conferida lá nas redes sociais, entrar lá acessar os seus jornais eletrônicos, que sejam, receber alguma informação, será que não seria melhor você, antes de tudo isso, parar e orar? Se aquietar ali diante do Senhor, e entregar a Ele o seu dia. Talvez você tenha alguma situação que você precisa resolver, mas não, você deixa de orar como um fator principal e vai buscar outras coisas, vai encher a sua mente com outras coisas. Isso é um aprendizado que a gente precisa tomar para nós mesmos. Vamos mudar os nossos hábitos. Quando a gente levantar, quando a gente acordar, pega a sua Bíblia, se aquiete lá dentro do seu quarto, ore ao Senhor, busque a Ele, faça o seu devocional, escute uma música de louvor a Deus, aquilo que vai preencher a sua mente. Filipenses 4:8, tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for útil, tudo aquilo que tiver louvor, que tiver boa fama, seja isso que ocupe o seu pensamento. Não vai enchendo a sua mente com coisas que vão te trazer ansiedade, com coisas que vão te trazer pavor. Mesmo em tempo de calamidade, Deus, Ele está perto de nós. Voltando lá para o Salmo 46, no versículo 3 em diante, ele vai dizer assim: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Se atente para isso, olha. Mesmo que as informações ruins cheguem, mesmo que notícias que você não queria receber cheguem, Deus, Ele está com você. Ainda que seja tudo turbulento, o mar esteja revolto, a tempestade tenha abatido o seu barco, Deus está com você. Deus, Ele permanece. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Nós servimos a um Deus que tudo pode. A um Deus que só com a sua voz, lá em Gênesis 1, que é que diz? Ele disse: haja, e todas as coisas se formaram. Ele disse: haja. Ele soprou sobre o homem o seu sopro, o seu fôlego de vida, e o homem, ele veio a existir. A quarta e última atitude que eu proponho a vocês a tomarem diante dessa situação que nós estamos vivendo: se posicione diante das circunstâncias. O Salmo 46, ele ainda vai nos dizer, a partir do versículo 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A gente pode citar aqui vários personagens bíblicos que se posicionaram diante de situações que fugiam do seu controle. O Hernandes Dias Lopes, ele tem uma frase que diz: mesmo que as coisas elas saiam do nosso controle, das nossas mãos, elas permanecem sob o controle de Deus. Deus, ele não perde o controle, ainda que a gente pense que Deus, ele se esqueceu de nós, que Deus, ele nos abandonou,
que as coisas, o mundo ele está muito turbulento, as coisas estão acontecendo com muita rapidez, a gente não está por vezes dando conta de assimilar aquilo que está acontecendo, saiba que Deus ele está conosco. Sobre o se posicionar adiante das circunstâncias, a gente pode se lembrar de Daniel. Ele se posicionou diante da fornalha, ele creu que Deus, ele poderia livrá-lo daquela fornalha, e ele disse para o rei: olha, mesmo que Deus não me livre dessa fornalha de fogo ardente, eu continuarei confiando no Senhor. Isso que é ter esperança, isso que é a segurança que nós temos em Deus, confiar em Deus apesar daquilo que nós estamos vendo. Moisés também diante do Mar Vermelho, Josué diante do Jordão, Josué também diante das muralhas de Jericó e tantos outros que a gente poderia citar, mas tem uma passagem que eu gosto muito, que está lá em 2 Reis, quando o moço de Eliseu, ele saiu pela manhã e viu que eles estavam cercados pelos inimigos. Eliseu, ele precisou ensinar, ali o moço dele. Ele chamou ele e ele orou, falou assim: Deus, abra os olhos do entendimento dele, para que ele possa enxergar que mais são os que estão conosco do que os que são contra nós. E assim foi. O moço de Eliseu pôde ver que haviam carros e cavalos e cavaleiros do exército do Deus vivo, daquele que nunca perdeu uma batalha. E é isso que eu quero falar para você neste dia. Se posicione diante das circunstâncias que vieram à sua vida. Não somente na circunstância, global em que nós estamos vivendo frente a esse coronavírus. Como eu já disse aqui, o dia mal vai bater a sua porta, mas você precisa reagir. Você precisa trazer à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Você precisa se colocar de pé diante da circunstância de dizer: olha, meu Deus, Ele já me livrou, meu Deus, Ele já fez. Você pode pegar mesmo a palavra de Deus e lembrar: olha, o Senhor, Ele abriu o Mar Vermelho, Ele fez as muralhas de Jericó caírem depois de 7 vezes que o povo a rodeou, e tantas outras coisas que o Senhor fez, especificamente na vida daqueles que a gente pode ler na palavra e nas nossas vidas. E Jesus, Ele é a própria esperança que o mundo precisa, que eu preciso, que você precisa. E seria muito interessante que nós que conhecemos a esse Deus, que nós que já vivemos tantas maravilhas, tantos milagres, tanta provisão, que conhecemos essa esperança, que nós possamos nos levantar e falar para as pessoas que nós conhecemos: olha, Jesus, Ele pode te ajudar. Lá em 1 Pedro 3,15 diz: olha, que vocês estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que você tem. Será que se alguém chegasse para você hoje, desesperançoso, abatido, desanimado, desesperado, você teria uma palavra de esperança para ela? Pense sobre isso e se lembre. Nós dissemos aqui, olha, diante dos dias maus, da adversidade, a gente precisa confiar em Deus. Nós precisamos nos lembrar do que Ele já fez, tirar o nosso foco da circunstância e nos posicionar diante delas. Que Jesus, Ele possa nessa noite te alcançar. Eu te convido a fechar os seus olhos.
Quero pedir o Sidney para vir fazer uma oração por nós. Nosso diácono, Sidney. E você, talvez você se encontre numa situação de desespero, falta de esperança. Entregue o seu coração ao Senhor nessa hora e saiba, reconheça que só Ele pode te ajudar. Palavra abençoada. Você nos ouve na sua casa, põe sua mão no seu coração, feche seus olhos, vamos fazer essa oração. Pai amado, nós te louvamos, Deus, por essa palavra abençoada, foi ministrada nessa noite. Deus, é a palavra do Senhor, e todas as vezes que a palavra do Senhor é ministrada, o Senhor fala conosco. Então, em nome de Jesus, meu Deus, o Senhor conhece a individualidade de cada um e ouviu essa palavra nessa noite. De cada um, ó Deus, e nesse momento está nos ouvindo, meu Deus, e a bênção do Senhor, a paz do Senhor excede a todo entendimento, possa estar presente em cada lar, meu Deus, independente de como foi ministrada nessa noite. O Senhor é o Deus do impossível, independente de circunstâncias, independente de provações que nós estejamos passando, o Senhor é o Deus e basta uma palavra, e o Senhor muda toda e qualquer situação. Então, em nome de Jesus, meu Deus, e a paz do Senhor, e excede a todo entendimento, possa estar sempre presente em cada lar, meu Pai, e te ama, e te louva, meu Deus, adalar, e tem andado, procurado te agradar. Meu Deus, completa essa palavra no coração de cada um, meu Deus. Nós te amamos, nós te louvamos, e nós te agradecemos por essa noite, em nome de Jesus. Amém.